Por que é que Abraão repetiu o mesmo erro de mentir sobre a identidade de Sara, desta vez com Abimeleque, depois de já ter experimentado as consequências da mentira com Faraó? Será que existem circunstâncias em que a mentira é justificável? Qual foi a lição que nós podemos aprender com essa história? Até então, Abraão estivera habitando nos carvalhais de Manre, que ficava junto a Hebrom. Abraão tinha vivido em Manre, ou nas cercanias, por um período aproximado de 15 a 20 anos. Essa localidade ficava na porção sul das terras cananeias. O texto não nos explica a razão para essa mudança feita por Abraão. As sugestões incluem que ele não podia tolerar o escândalo que envolveu Ló, o nascimento de filhos por meio de suas filhas, registrado em Gênesis 19, versículo 30 e seguintes. Também pode ser que ele não aguentava o mau cheiro sulfúrico dos incêndios que prosseguiam naquela área de Sodoma. Pode ser que ele recebeu alguma espécie de visão de Deus que o fez mudar-se dali, embora tal visão não tenha sido registrada. Mas o mais provável é que Abraão estava seguindo o costume de outros nômades do deserto, que raramente permaneciam um longo período no mesmo lugar, pois as condições de pasto se deterioravam depois de vários anos nas mesmas imediações. Entre Cádiz e Sur ficava Beer-Lairoi, localidade com a qual Isaac esteve associado. Portanto, a própria Gerar não ficava entre Cádiz e Sur, o que significa provavelmente a declaração do versículo 1 é que Abraão estava vivendo no Negueb, mas temporariamente resolveu se mudar para Gerar, terra dos filisteus. O que Abraão fora em Hebrom, Isaac tornou-se em Beer-Lairoi, ou seja, um líder espiritual importante e cabeça do culto a Yahvé. Gerar significa região ou lugar de pernoite em hebraico. Era uma das principais cidades dos filisteus, localizada na fronteira sul da Filístia, não muito longe de Gaza. Abraão mudou-se assim para o coração mesmo do território dos filisteus, ao mudar-se de Manre para ali. Ficava a cerca de 80 quilômetros ao sul de Hebrom. Muito perto da história do nascimento de Isaac, aqui está a própria promessa posta em perigo. Abraão repetiu o erro cometido no capítulo 12, e novamente a promessa parecia que não teria o seu cumprimento, mesmo tendo sido renovada por Deus há tão pouco tempo. Abraão encobriu sua mentira com uma meia-verdade. Sara era tanto sua esposa quanto sua meia-irmã. Os mais belos mármores têm seus defeitos. E assim como há manchas no sol, não devemos esperar nada imaculado debaixo dele. Ele tinha sido culpado deste mesmo pecado anteriormente e tinha sido repreendido por isso e convencido da tolice da sugestão que o levou a isto. Mas, apesar disto, ele retorna ao mesmo pecado. Observe que é possível que um homem bom possa não somente cair em pecado, mas voltar a cair no mesmo pecado pela surpresa e força da tentação e pela fraqueza da carne. Sara aparentemente estava na expectativa de que ficasse grávida a qualquer momento, segundo a palavra de Deus. Por isso, nesta ocasião, Abraão deveria ter cuidado dela de maneira especial. Observe que o pecado de um frequentemente ocasiona o pecado de outros. Aquele que rompe a barreira dos mandamentos de Deus abre uma passagem para um número incontável de transgressões. O início do pecado é como o jorrar da água. Abraão, mais uma vez, em troca de segurança pessoal, colocou em risco o cumprimento da promessa de Deus. Hoje falaremos sobre a razão de Abraão ter pecado. Pois é, Abraão pecou. Se você não sabia, fique sabendo. Um dos motivos foi que, apesar de Abraão ter sido justificado pela fé, como vimos em Gênesis 15, versículo 6, ainda possuía uma natureza pecaminosa. Deus havia lhe dado um novo nome, de Abrão para Abraão, mas isso não mudou sua velha natureza. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. 1 João 1, versículo 8. Por causa do Espírito que habita em nós, Gálatas 5, versículo 16 seguinte, e da obra de Cristo na cruz, como nos ensina Romanos 6, os cristãos podem dominar a velha natureza, mas isso não acontece automaticamente. Se esperamos vencer a tentação, devemos andar no Espírito. Isso nos leva à segunda questão. Abraão mudou-se para o território inimigo. Depois de viver em Hebrom, significa comunhão, durante cerca de 20 anos, decidiu ir para a terra dos filisteus. Gerar ficava próximo à fronteira, mas ainda assim
era perigoso ficar lá. Talvez tenha sido a destruição de Sodoma e Gomorra que levou Abraão a querer mudar-se. Qualquer que tenha sido o motivo, não foi uma decisão sábia. É verdade que Abraão não desceu para o Egito como havia feito antes, em Gênesis 12, como nós já vimos aqui. Ainda estava dentro dos limites da terra que Deus havia lhe prometido, mas sua mudança colocou-o numa posição arriscada, digamos assim. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26, versículo 41. Depois de chegar a Gerar, Abraão começou a andar pelas aparências e não pela fé, pois passou a ter medo, conforme nos diz Gênesis 20, versículo 11. O medo de homens e a fé em Deus são duas coisas que não podem habitar juntas no mesmo coração. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Provérbios 29, versículo 25. Amém? Abraão se esqueceu de que seu Deus era o Deus Todo-Poderoso, Gênesis 17, melhor dizendo, versículo 1, que podia fazer qualquer coisa, não é? Gênesis 18, versículo 14. E que havia entrado em aliança para abençoar a ele e a Sara. No entanto, o motivo fundamental do erro de Abraão foi o triste fato de que ele e Sara não haviam se arrependido do pecado que haviam cometido lá no Egito. Você pode verificar no capítulo 12, versículo 10 ao 20. Admitiram sua transgressão ao faraó e a confessaram a Deus, mas o fato de ela aparecer novamente indica que não tinham se arrependido inteiramente, nem deixado para trás esse pecado. Dê uma olhada em Provérbios 28, versículo 13. Na verdade, o pecado havia ficado ainda pior, pois Sara passou a mentir com Abraão. As coisas certamente vão muito bem num lar unido por uma verdade. Mas quando o que nos une é uma mentira, uma admissão descomprometida do pecado não é o mesmo que uma confissão feita com o coração quebrantado. Salmo 51, versículo 17. Se temos uma atitude correta, vamos odiar nosso pecado e sentir horror de nós mesmos por ter pecado. Você pode verificar isso em Ezequiel 6, versículo 9, Ezequiel 36, versículo 31, recusando até a lembrança de tal transgressão, não é assim? As pessoas que relembram seus pecados com alegria e prazer, em momento algum se arrependeram verdadeiramente, nem viram quão pecadores são de fato. William James, pai da psicologia norte-americana, escreveu o seguinte, preste bem atenção. Para aqueles que confessam, as dissimulações chegaram ao fim e começaram as realidades. Abraão e Sara haviam se convencido de que não estavam contando nenhuma mentira, apenas uma meia-verdade. Verifique só, estamos no capítulo 20, verifique o versículo 12. E eles supostamente, meias-verdades, não são tão vergonhosas quanto mentiras inteiras. Você pode pensar, são piores, na verdade. Uma mentira consiste tanto da motivação quanto das palavras em si. Tá? Uma meia-verdade tem tanto o teor suficiente de fatos para torná-la plausível, como falsidade para torná-la perigosa. Assim, os cristãos caem em pecado. No entanto, isso não anula sua fé nem destrói sua salvação, claro, mas pode fazer levar seu testemunho cair em descrédito. Que o seu testemunho seja firmado na rocha, na verdade absoluta. Em nossos dias, existe gente que tem o hábito de dar até cor para a mentira. Mentira branca, por exemplo. Isso é um engano, né? A mentira está relacionada a uma intenção de enganar. E foi isso que Abraão fez. Ele enganou Abimeleque. O texto não dá nenhuma margem para pensarmos em agir de forma semelhante, usando de artifícios como as meia-verdades para alcançarmos algum objetivo, enganando assim as pessoas. A Bíblia é clara ao nos dizer que não devemos dar nenhum falso testemunho, não é? Leia Efésios 4 e veja a forma como Deus requer que vivamos. Você já viveu uma situação difícil por causa de uma meia-verdade que você contou ou que contaram para você? Conte-nos aqui nos comentários. Não deixe de fazer isso, pois vai ser importante para você contar e para outras pessoas também que irão ler os seus comentários, tá bem? Ó Deus, Pai misericordioso, assim como Abraão, muitas vezes também cedemos à tentação de buscar soluções próprias, em vez de confiar plenamente em Ti. Pedimos perdão por todas as vezes em que falhamos em viver em conformidade com a Tua vontade. Senhor, guia nossos passos e mantém nossos corações firmes em Tua verdade, mesmo diante das circunstâncias mais desafiadoras. Que possamos aprender com os erros do passado e nos comprometer a viver em integridade e sinceridade diante de Ti e dos outros.
Que a nossa fé em Ti seja inabalável, ó Deus, e que confiemos plenamente em Tua soberania e cuidado em todas as situações. Que a Tua luz ilumine o nosso caminho, revelando-nos a verdade em meio às mentiras e enganos que tentam nos desviar. Abençoa-nos, ó Senhor, em todas as áreas de nossas vidas. Concede-nos sabedoria para discernir o que é certo e justo, coragem para agir conforme a Tua vontade e humildade para reconhecer quando erramos e nos arrepender. Ouve, ó Deus, os pedidos que estão em nossos corações e nos comentários deste vídeo. Concede-nos as petições que estão de acordo com a Tua vontade e ajuda-nos a aceitar com fé e gratidão as Tuas respostas, mesmo que estas sejam diferentes do que esperamos. Que possamos viver cada dia em comunhão contigo, ó Deus, buscando a Tua face e seguindo os Teus caminhos. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Povo de Deus, por favor, compartilhe esse vídeo com os seus contatos. Mas antes, deixe o seu like, porque isso é muito importante. Nós estaremos orando durante toda a semana pelos pedidos deixados nos comentários. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora, porque você tem a oportunidade aqui no canal de estudar a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica. Uma exclusividade aqui do canal A Bíblia Toda. Se você já é inscrito, por favor, certifique-se de que a sua inscrição ainda está ativa, pois infelizmente muitas pessoas tiveram suas inscrições canceladas automaticamente pela plataforma. Isso é um absurdo, mas tem acontecido todos os dias. Então ajudem-me a levar esse canal adiante, para que esse canal cresça e crescendo mais e mais pessoas sejam salvas. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.